Salve Maria Imaculada, eu sou Ana Líbia e hoje daremos início a mais um Momento Mariano. Vem comigo! Agora é oficial, hein? Boa noite cheia de fé a todos os que acompanham. Como é que vocês estão? Eu espero que bem e em casa, né? Um detalhe muito importante. É com alegria que assumiremos, tanto eu como a Samara, este compromisso de estar com vocês e juntos partilharmos sobre Maria nos Evangelhos. Nós faremos uma viagem... Nós faremos uma viagem, isso mesmo que você ouviu, uma viagem pelos 4 evangelhos e descobrir a figura de Maria na visão de cada evangelista. Bom demais, né? Mas calma, antes de qualquer coisa, vamos iniciar a nossa conversa fraterna entregando nosso momento nas mãos daquela que tão bem sabe cuidar. Então eu convido você a silenciar o seu coração e a sua mente, deixando lá fora tudo que estiver te inquietando, e peçamos à Virgem Maria que ela faça do nosso coração um verdadeiro sacrário. Peçamos também ao Espírito Santo que ele nos conduza e nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, como eu já havia falado no início da nossa conversa, eu, juntamente com a Samara, assumiremos o compromisso de estar com vocês nas próximas semanas para discutirmos um pouco sobre a figura de Nossa Senhora nos 4 evangelhos. Então, esse momento será dividido em 4, já que são 4 evangelhos, e a cada semana nós faremos uma abordagem sobre a visão de cada evangelista. Não vou dizer a ordem, para que seja uma surpresa, e espero que todos estejam presentes. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a figura de Nossa Senhora no Evangelho de Marcos. Então, vamos lá! Hoje em dia se tem muita curiosidade sobre Maria, onde ela nasceu, quem são os seus pais, o que ela fazia antes de conhecer José, o que ela fez depois da ressurreição de Jesus, enfim, são muitas as questões. Alguns movimentos cristãos lá dos primeiros séculos tentaram responder algumas dessas questões, mas acabaram afirmando coisas muito duvidosas. O ponto importante que eu quero trazer para vocês é que os evangelhos já nos trazem informações suficientes sobre Maria. Eles não pretendem dar todas as informações, saciar a nossa curiosidade, mas já revelam chaves que nos ajudam a entender e acolher o segredo da pessoa de Maria. É importante lembrar que o fato de Maria permanecer oculta revela muito sobre sua humildade, de não querer para si todas as atenções, mas de direcionar essas atenções, esse foco, exclusivamente para o seu filho, Jesus. Isso também é tratado por São Luís, um grande santo, autor da obra Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Já deixo como sugestão para você que gosta de conhecer um pouco mais sobre a vida de Nossa Senhora. Mas, como o foco de hoje é falar da figura de Maria no Evangelho de Marcos, então nós vamos iniciar neste momento mais profundamente sobre a visão desse evangelista a respeito de Nossa Senhora. Marcos, o primeiro evangelista, não traz características particulares sobre Maria. Ele fala dela, mas não fala sobre ela. Como assim? Ele traz Maria como um familiar de Jesus, como mãe de Jesus. E aí eu separei 2 trechos em que Maria aparece no Evangelho de Marcos, e neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Já estou aqui com a minha Bíblia na mão e nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Nisso, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós vamos falar um pouco sobre o trecho que acabamos de ler, mas antes eu gostaria de trazer alguns pontos dos capítulos anteriores. O evangelista Marcos, ele mostra Jesus como um inaugurador do reino de Deus. Jesus inaugura o reino de Deus e convida as pessoas a uma nova mentalidade, a rever os seus conceitos, as suas atitudes, de fato, a mudar de vida. Exige das pessoas um coração aberto, quebra a tirania da lei de sábado. Então foram muitas coisas que Jesus trouxe que trouxeram reações. Muitas pessoas não o compreendiam, inclusive seus familiares, porque ele estava tão ocupado tentando atender a multidão, tentando ensinar a multidão que às vezes não conseguia comer. Os seus parentes não compreendem o que está acontecendo e vão de fato à procura de Jesus porque imaginam que esteja louco. Então Marcos cria um cenário onde há dois grupos em contraposição. De um lado estão os parentes de Jesus que não o entendem e que vão à sua procura, como também os grupos que possuíram alguma reação por causa das atividades de Jesus, como por exemplo os fariseus, que já tinham o sentimento de eliminar, de tirar Jesus do caminho, e por outro lado o grupo daqueles que o acolhiam, que seguiam e que de fato estava ali para lhe ouvir, que era a multidão e os discípulos. Esse fato aconteceu na casa, era o espaço onde a multidão e os discípulos sentavam para ouvir Jesus e seus ensinamentos. Um detalhe muito importante é que esse gesto pode trazer à nossa consciência de que talvez Jesus tivesse tratado mal os seus parentes e a sua mãe. De um lado, aos que estão à procura de Jesus que não o entendem, e do outro, a multidão que está ali para o ouvir. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, dizendo que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quando Jesus diz isso, ele quer dizer que os laços familiares não são importantes? Não. Os laços familiares são importantes, mas não são o critério principal, porque isso não depende de você. Por exemplo, eu não escolhi ser filha dos meus pais, então não há mérito nenhum nisso, porque não é uma escolha minha. Maria é mãe de Jesus por natureza, mas também ela se torna mais mãe ainda porque ela decidiu obedecer a Deus. Ela se tornou, antes de tudo, discípula de seu filho Jesus. Então, só para finalizar, os laços familiares, eles são importantes, mas o critério principal que nosso Senhor Jesus traz é fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, exercendo a sua liberdade para fazer aquilo que Deus nos pede, é que você se torna, então, irmão, irmã e mãe de Jesus. Agora eu convido você a ir um pouco mais adiante, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3, do 1 ao 3. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco?
e ficaram escandalizados por causa de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um ponto que podemos tirar desse trecho para que a gente possa refletir é o questionamento se Maria teve outros filhos e que ainda gera polêmica. Então, Maria teve outros filhos? A resposta é não. Jesus é filho único de Maria. Mas por que então esses personagens, Tiago, José, Judas e Simão, são ditos como irmãos de Jesus? A palavra irmão aqui tem o significado de primo ou de parente próximo, porque na linguagem hebraica não havia a palavra primo. Então qualquer parente próximo era chamado de irmão. Mas então quem era Tiago, José, Judas e Simão? A mãe de Jesus também tinha uma prima ou parenta que também se chamava Maria, que era casada com Cleofas. Tiago e José eram filhos de Cleofas com a parenta de Nossa Senhora, que também se chamava Maria. E no trecho de Mateus 27, versículo 56, tem o seguinte trecho: entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e José. Então, Tiago e José eram irmãos, filhos da Maria, que era a prima de Nossa Senhora. Em outro trecho, em Lucas 6, versículo 16, diz que Judas é irmão de Tiago, e a mesma coisa com Simão. Então, assim, todos eles eram irmãos e primos de Jesus, mas como não tinha o termo primo na linguagem hebraica, então se colocou o termo irmão. Então, tira aí a ideia de que Nossa Senhora teve outros filhos. Não, Nossa Senhora só teve Jesus. E nós, não somos filhos de Maria? Sim, somos. Maria é nossa mãe por ordem da graça. Não esqueça, somos todos filhos de Maria. Então, gente, para finalizar, os dois pontos que podemos trazer como reflexão sobre a figura de Maria no Evangelho de Marcos é, primeiro, os laços familiares são importantes, mas não são o critério principal. Qual é o critério principal? É fazer a vontade de Deus, é usar da nossa liberdade para seguir os passos de nosso Senhor e de fato nos tornarmos irmãos e irmãs de Jesus. E o segundo ponto é que Maria não teve outros filhos. Jesus é filho único de Maria. Por que se usa então o termo irmão, irmãos de Jesus? Porque na linguagem hebraica não havia a palavra primo. Então qualquer parente próximo poderia ser chamado de irmão. E para finalizar essa conversa fraterna, essa conversa muito bacana, eu fico muito feliz de estar junto com vocês, falando sobre esse exemplo de humildade, esse exemplo de serviço e de mulher que foi Nossa Senhora, que é Nossa Senhora. Vamos elevar os nossos pensamentos à Nossa Senhora e pedir que ela nos ensine, que ela nos faça ser verdadeiros servos, verdadeiros filhos de Deus. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento que exige de nós muita paciência, muita perseverança e muita esperança. Padre George sempre vem lembrando como é importante nós termos esperança, porque isso vai passar, essa fase vai passar. Que nós possamos usar esse momento, essa fase, como um momento de reflexão e um momento de aprendizado também, de valorizarmos os pequenos detalhes da vida. Então peçamos a Nossa Senhora um coração humilde, peçamos a ela que o nosso coração seja um verdadeiro sacrário. Eu vou colocar neste momento uma música para que você, no silêncio do seu coração, possa conversar com Nossa Senhora e entregar a ela tudo aquilo que você quiser. Seja as tuas inquietações, seja as tuas alegrias, o seu obrigada, enfim, eu deixo esse momento para que você tenha esse momento com ela. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe.
Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Oh, minha alma, retorna à tua paz. E para finalizar este momento de graça, irei recitar junto com vocês essa belíssima oração. Ó Mãe, que conheces os sofrimentos e as esperanças da Igreja e do mundo, assiste os teus filhos nas provas cotidianas que a vida reserva a cada um e faz com que, graças ao esforço de todos, as trevas não prevaleçam sobre a luz. A Ti, a aurora da salvação, entregamos o nosso caminho neste mundo, para que sob a Tua guia todas as pessoas descubram Cristo, luz do mundo e único Salvador, que reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima. Maria.